Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você coloca o efeito de desfoque no seu texto. E a gente vai fazer isso no Jetpack Compose. Eu acabei de criar um projeto bem simples chamado de Blur, que a gente vai criar esse efeito de desfoque. Então basicamente aqui eu tenho uma função de composição, uma função composable referente à nossa tela principal, que é o Home, e aqui eu tenho uma coluna pegando toda a largura da tela e toda a altura, utilizando aqui, a função Fill Max Size. Eu tenho aqui também a propriedade Vertical Arrangement e Horizontal Alignment para definir os componentes que vão estar dentro dessa coluna. Eles vão ficar centralizados na vertical e centralizados na horizontal. E dentro dessa coluna eu vou colocar um texto na qual eu quero colocar o efeito de desfoque. E eu também vou colocar um botão chamado de Switch para a gente poder selecionar e deixar o texto desfocado ou não. Eu acabei de executar o aplicativo aqui no meu emulador. Você vai ver que não tem nada na aplicação, basicamente é uma tela branca. E aqui dentro nós vamos começar a colocar os nossos componentes. Dentro da coluna eu vou definir aqui uma função composable referente ao meu componente de texto. Eu vou passar uma string, que nesse caso eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou estar simulando aqui uma senha e quando eu selecionar o botão de switch, eu quero colocar um efeito de desfoque nessa senha, como se eu quisesse esconder as informações do usuário. Você pode utilizar esse efeito em diversos contextos da sua aplicação. É um efeito bem interessante que eu vou te mostrar nessa aula. Eu vou definir também aqui o tamanho desse texto, então eu vou estar utilizando a propriedade Font Size e eu vou colocar 30 SP. Eu preciso importar o SP, eu vou pressionar Alt mais Enter. Feito isso, se eu executar, já vai aparecer aqui, o meu texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Embaixo desse texto, eu vou colocar um espaçamento de mais ou menos 24 dps ali no topo, porque eu vou colocar o botão Switch. Eu vou colocar aqui um spacer. E nesse spacer, ele espera o modifier. Eu vou passar aqui o modifier do Compose UI. Eu vou dar um ponto e eu vou definir aqui a função High. Eu vou definir aqui uma altura de 24 dps. Eu vou importar esse dp. Eu vou clicar em cima do dp, Alt, Enter. Eu vou importar a propriedade dp e eu acabei de importar. Embaixo do spacer, desse espaço que eu defini, eu vou definir o meu botão switch. Então eu vou definir aqui o botão switch, essa função composable, referente ao botão switch. Aqui ele tem o checked e o onChecked change. Esse checked é o estado atual do botão, se ele vai estar selecionado ou não. Por padrão, eu vou colocar o primeiro estado como falso. Ele não vai estar selecionado. E aí, quando eu clicar nesse botão switch, é aqui que a gente vai verificar esse estado, aqui no onChecked change. É aqui dentro que eu vou mudar o estado de falso para verdadeiro, ou vice-versa. Eu preciso criar esse estado, que basicamente é um booleano. Então eu vou criar aqui um estado, utilizando aqui uma variável mutável, que eu vou chamar de checked by remember. Eu vou passar esse primeiro remember aqui, vou pressionar o Enter, e aqui eu vou definir a minha função mutable state of. O estado vai começar como falso, ou seja, esse botão ele vai estar desativado. Eu preciso importar, então eu vou clicar aqui em cima, eu vou dar um Alt, Enter. Beleza, acabei de importar, deixa eu organizar um pouquinho mais aqui. Eu vou passar o estado para o meu botão, então ele vai começar como falso, O checked está recebendo falso. Quando eu clicar nesse botão, aí sim, a gente vai passar esse estado que é falso para verdadeiro. Então aqui eu vou fazer uma verificação. Vou passar o checked, vai receber o meu novo estado, que é checked novamente. Só que aqui eu coloquei um sinal de negação. Então, basicamente, esse checked, essa variável, vai receber esse outro checked, que basicamente é o valor verdadeiro. A gente está invertendo os valores utilizando o sinal de negação. De falso, ele vai receber verdadeiro. Vamos executar. O botão está desativado. Quando eu clico aqui, ele vai ficar verdadeiro. Quando eu clicar novamente,
ele vai ficar falso. E assim por diante. E aí o que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui, eu quero deixar o texto com efeito de desfoque. Então, para fazer isso, eu preciso criar aqui mais um estado, que nesse caso eu preciso fazer uma animação. Eu preciso animar esses DPs aqui. O texto, a unidade de medida dele, né, é DP. Então, eu preciso animar esse DP, utilizando um estado de animação específico para a gente poder fazer esse efeito. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de animated, de animação, blur, ou seja, o efeito de desfoque. Eu vou passar aqui, ó, by remember, e aqui eu vou passar o animated dps state, que é uma função de composição. Vou pressionar o Enter e aqui ele espera o target value. É aqui que eu vou fazer uma verificação. Se a minha variável checked for verdadeira, se for verdadeiro, eu vou colocar o efeito de desfoque. Então aqui na frente eu vou passar 10 DPs. Eu quero colocar 10 DPs de desfoque. Se não, se tiver desativado, eu quero voltar o texto para o estado original. Então, nesse caso, a gente vai colocar 0 DPs. A gente vai tirar o efeito de blur. Beleza, deu um erro aqui porque nesse caso eu não preciso do remember, tá? É by, vai receber diretamente aqui, ó, by animate dp state. Já vai receber diretamente aqui, ó. E eu preciso passar essa variável, que é um estado, que já tem esse tratamento, para o nosso texto que a gente quer colocar o desfoque. Então, para definir esse efeito de blur, eu vou vir aqui no texto, eu vou definir a propriedade modifier e através do modifier do compose, eu vou ter aqui uma função chamada de blur. Você vai ver aqui, ó, blur, tá vendo? Você vai pressionar o Enter e esse blur, ele espera aqui, ó, um DP, ou seja, o desfoque que eu quero colocar nesse texto. Então eu vou passar aqui a propriedade radius, ele espera um DP, e eu vou passar esse animated blur, ou seja, ele retorna aqui um DP. E a gente já vai ter essa validação aqui, né? Se o nosso botão switch ele for selecionado, se checked for verdadeiro, a gente vai colocar 10 DPs de desfoque, né? A gente vai animar isso daqui 10 DPs. Se não, a gente vai voltar para o estado original, que vai ser 0. Então aqui eu vou passar animated blur. Feito isso, eu vou executar. O texto ele vai estar normal aqui, né? Porque o estado está falso. Quando eu clicar no botão switch, eu vou selecionar ele. O estado vai inverter de falso para verdadeiro. Se for verdadeiro, 10 DPs, a gente vai passar 10 DPs aqui, ó, no blur, né? No efeito de desfoque. Se não, a gente vai passar para 0. Ele vai fazer tudo isso de forma automática. Vou clicar aqui e ele vai definir o desfoque no texto. Eu não consigo ver mais nada aqui. Se eu voltar, ele volta ao normal. Se eu clicar, ele vai colocar o efeito de desfoque. Se eu voltar, ele vai ficar normal. Muito interessante essa funcionalidade, né? Eu coloquei aqui 10 DPs, mas você pode colocar menos se você quiser, ou mais. Se eu colocar, por exemplo, 5 DPs, ele vai animar 5 DPs. Então, vamos vir aqui, ó, animou 5. Ó, vou colocar 30. Então, você pode ir brincando com isso daqui e dá para utilizar em vários contextos da sua aplicação. É muito interessante. Ó, ele escondeu tudo. Olha que legal. Mas o mais interessante aqui que eu quero colocar é 10 DPs mesmo. E a gente colocou esse efeito bem interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.